Vitor Roque convocado para a seleção brasileira, meus amigos. A prova cabal que o Tigrinho deu a volta por cima. E Carlo Ancelotti rasga elogios ao Abel Ferreira e ao Felipe Luiz do time do Cheiro, elogiando aí por estarem na final da Libertadores. Falou muita coisa, tem bastante coisa aqui pra gente ver, reagir e ouvir juntos aí. Então, meus amigos, deixem um like, se inscrevam no canal e sem mais delongas. Clica no botão hypar, hoje é segunda-feira, liberou o hypar aí, viu galera? Clica no botão hypar, bora hypar muito este vídeo aqui para alcançar mais palmeirenses, beleza? Bora ver primeiro aqui ele falando sobre Vitor Roque, bora ver. Eu acho que os testes feitos han saído bem, eu tenho mais conhecimento dos jogadores aqui, que não conhecia muito, e creo que não vamos fazer esse tipo de mudança que hemos feito na data FIFA de outubro. Eu acho que vou ter equipe nos dois jogos um pouco mais definido. E nesse sentido, a verdade é que nessa convocação tem jogadores como Fabinho que quero evaluar, como Juba, que quero evaluar, e como Vitor Roque, que está fazendo muito bom no Campeonato Brasileiro. Temos 7 jogadores do Campeonato Brasileiro, isso significa que toda a CBF tem muita consideração de lo que está passando aqui no campeonato. Há bom nível do jogo e também jogadores que podem estar. Repito, os dois jogos contra Senegal, creio que vamos a ter equipe um pouco mais definido, com menos teste. Bora falar a verdade aqui, que baita volta por cima do Tigrinho, né, mano? Que coisa boa. O único ponto negativo que eu acho dessa convocação aqui é que o Palmeiras parece que é uma maldição. Toda vez que convoca um jogador do Palmeiras, o cara volta uma draga danada. Mas se Deus quiser, isso não vai acontecer com o Tigrinho, né? E mais uma vez aí o Tigrinho calando a boca de muita gente. Cara, ele tá jogando demais no Palmeiras, dando passe pra gol, correndo. O Tigrinho é um dos jogadores que mais correm no Palmeiras. Basta você ver os jogos. Bora ver aqui agora o Ancelotti falando sobre Abel Ferreira. Principalmente a fala dele aqui sobre o Abel Ferreira. Bora ver. Dar parabéns para Flamengo, Palmeiras, que han chegado com mérito à la final da Copa Libertadores. Parabéns a meus colegas Felipe e Abel para haber feito um trabalho fantástico também. Parabéns a Atlético Mineiro, que ha chegado a outra final. Felicitar a meu colega São Paulo. A CBF está muito contente de essas duas finais que os equipos brasileiros vão a jogar. Isto é tema de orgulho. Cara, e coisa boa, né, velho? Ver o Atlético Mineiro aí na final da Sul-Americana. Nossos irmãos lá de Minas Gerais. E fica aqui meus parabéns ao Atlético Mineiro, caso tenha algum torcedor do Atlético aqui vendo este vídeo. E, cara, uma coisa que me chamou muita atenção também foi a fala dele sobre os times brasileiros e o que ele pensa nas próximas convocações, falando principalmente das prioridades entre Palmeiras e Flamengo, que são hoje os times de ponta do futebol brasileiro. Bora ver ele falar aqui. A gente viu na sua convocação jogadores de Flamengo e Palmeiras que vão ter jogos decisivos no Campeonato Brasileiro durante a data FIFA. Eu queria saber se houve alguma conversa da CBF com esses clubes para essas convocações. E como é que foi essa conversa, se ela houve? Muito obrigado. Sim, conhecemos o calendário, mas creio que a prioridade nesse momento, hoje, é o equipo nacional, a seleção brasileira. Então, hemos chamado os jogadores que eu acho que podem ajudar a seleção brasileira para esses dois jogos, o mesmo de Flamengo como Vitor Roque de Palmeiras.
Um outro vídeo que eu quero trazer aqui pra vocês, que eu achei bem interessante a fala, é de um cara que sabe muito de Palmeiras. Ele sabe, na minha opinião, ele é o jornalista que mais manja de Palmeiras. Na verdade, é ele, o Lavieri, o Danilo Lavieri e o Paulo Marcinho. Os caras manjam muito e conhecem muito de bastidores. E o que me chamou a atenção no vídeo que eu vou mostrar pra vocês aqui é que o André Hernan, ele já tinha cantado a pedra que Vitor Roque seria convocado antes mesmo de sair da lista aí. Bora ver o que ele fala. E ele fala também sobre as ambições de Vitor Roque, o que ele pretende para o futuro. Eu achei interessante. Eu também imagino que vocês também vão achar interessante. Bora ver aqui. Vitor Roque vive a expectativa de uma convocação hoje. Vamos colocar a seguinte situação. Vitor Roque convocado hoje na lista do Ancelotti e possivelmente chamando atenção para disputar aí uma vaga numa Copa do Mundo pelo Palmeiras, isso é bom para o Palmeiras. Porque o cara, quando ele é convocado no clube, ele não precisa ir para uma vitrine europeia para poder chamar a atenção da seleção brasileira. Então isso seria muito positivo. O torcedor do Palmeiras pode até reclamar, falar, não gosta quando o jogador é convocado e tal, time, né? Desfalca o time, aquela coisa toda. Tem jogo contra o Santos, é importante na data FIFA, que é o jogo remarcado. Mas o Vitor Roque quer muito voltar para a seleção. O Vitor Roque, ele, quando chega no Palmeiras, eu me lembro de ter uma conversa com um integrante do staff do Vitor Roque, ele vai voltar um dia para a Europa. Só que, se falar isso, se ficar expondo isso, vai parecer que é um desdém com o Palmeiras. Pô, sim. Palmeiras é ponte? Não, não é. Ponte de volta para a Europa? Não, não é. Mas assim, o Vitor Roque quer ser campeão pelo Palmeiras, quer marcar o nome dele no clube. A volta dele, para mim, já está sacramentada, a ser aquele jogador que a gente se acostumou a ver no Atlético Paranaense, no Cruzeiro, já está sacramentada. Uma convocação iria coroar isso, iria dar uma acalmada nessa questão de será que é hora de sair? Será que é hora de ficar? O Palmeiras vai segurar o máximo. O Palmeiras não tem interesse nenhum em vender o Vitor Roque, se desfazer do Vitor Roque. Entre Vitor Roque e Flaco, me arrisco a dizer com muita tranquilidade que um mercado vindo forte para cima do Flaco é capaz do Palmeiras fazer negócio. E cara, posso falar uma coisa aqui? Dentre os jogadores do Palmeiras hoje, o cara que mais merece uma convocação para a seleção brasileira é, sem dúvidas nenhuma, Vitor Roque. Pela força de vontade, você percebe que ele no campo, ele tá lutando o tempo todo, buscando gol, buscando passe. No último jogo ele deu uma de fominha, mas ele não é aquilo, você vê ele dando passe. Tanto é que ele deu 2 passes, cara. Na goleada de 4-0 lá na LDU. Ele teve a oportunidade de passar a bola pro Alan, beleza, errou ali, certo? Mas é um 9, o 9 é foda. Ele tiver de frente pro gol, ele vai acreditar. Mas, além disso, ele deu 2 passes pra gol, cara. E vem fazendo isso há muito tempo. Passes pro Flaco Lopes mesmo, né? Fazendo gols, correndo um absurdo, sabe? Parece que o moleque tem 4 pulmão, irmão. Então, se tem um cara no Palmeiras que merece essa convocação, sem dúvidas nenhumas, Vitor Roque. Essa é a minha opinião, eu quero saber a sua. Deixa aqui nos comentários. E para finalizarmos o vídeo, já que a gente está reagindo aqui à fala do André, né? Bora ver outra fala dele aqui, mas sobre os goleiros. Sobre o Carlos Miguel e sobre o Everton. A expectativa desses 2 goleiros ao longo do tempo aí no Palmeiras. Bora ver aqui. O que o Palmeiras vai fazer é o Carlos Miguel titular, o Everton voltando, você avalia esse período, vai depender muito do período que o Everton voltar. Se o Everton voltar 2 semanas com possibilidade de jogar um jogo ou outro do Brasileiro... 2 ou 3 jogos antes? Talvez o Everton consiga reconquistar a sua posição. Se ele voltar na semana, em cima, e aí tá ainda precisando ganhar ritmo físico, ritmo de tempo de bola, ritmo de jogo e tal, pode ser que o Carlos Miguel continue mesmo sendo na finalíssima da Libertadores. E aí o Everton mesmo à disposição fique no banco de reservas. Mas tudo isso, nada ainda é cravado. Tudo isso vai ser tratado jogo a jogo, período a período e o tempo de volta do Everton. Posso te contar uma coisa que eu vi?
Bom, primeiro que assim, essa não é uma novidade, não é a primeira vez que isso acontece na história do Palmeiras. Vale lembrar que o Palmeiras ganhou a Libertadores de 99 com o Marcos assumindo o gol durante o mata-mata da competição e sendo decisivo. Verdade. E o Jailson, recentemente, em 2016, ele também é a mesma situação. O Praz já era um goleiro importantíssimo na história do clube. Se contunde, entra o Jailson, o Palmeiras não perde mais, fica aquela dúvida. E agora? Volta o Praz ou não volta? O Jailson ficou e depois tem a imagem que é linda no último jogo contra a Chapecoense, o Jailson saindo e o Praz entrando e o Allianz veio abaixo naquele dia. Mas o que eu vi, eu assisti ao jogo da Palmeiras e LDU do lado do Everton. E a cada movimento do Carlos Miguel, quem mais comemorava era o Everton. Sabe aquela coisa que pra gente não faz sentido, mas o goleiro ele reage junto? Sim. A bola que vem, aí ele faz assim e tal, e ele tem o reflexo do goleiro. O Everton tinha a todo momento esse reflexo. Essa reação, exato, do movimento. E era o primeiro a aplaudir o Carlos Miguel. Então é claro que essa disputa aí vai acontecer, mas ninguém tem dúvida da liderança e do caráter do Everton, não é verdade? Cara, sobre isso aí do Everton e o Carlos Miguel, mano, eu acho que, por exemplo, mesmo se... Vamos jogar pra próxima temporada, né? Porque provavelmente nem volta esse ano mais, mano. Na próxima temporada, e o Carlos Miguel continuar sendo titular, eu acho que o Everton não vai fazer picuinha não, mano. Sabe? Ele vai ficar no banco de reserva de Lisboa, até porque o Everton já tem 31, já vai pra 39 anos, cara. Talvez você não saiba, já tem 39 anos. Então, mesmo sendo titular ou não, ele vai terminar sua carreira no Palmeiras, eu imagino, sabe? Mesmo ficando no banco ali, entrando num outro jogo que for necessário. Eu falo caso ele não reconquiste a vaga, porque pode ser que o ano que vem ele volte a ser titular de novo e agarre até os 42 anos, vai saber. Fábio é uma prova que que dá pra fazer isso, né? Mas eu acho que mesmo o ano que vem, quando o Everton tiver já à disposição e o Carlos Miguel também tiver à disposição, e os dois estiverem ali disputando vaga e o Carlos Miguel continuar sendo titular, o Everton não vai fazer picuinha pra sair, não. Eu imagino que ele vai querer finalizar a sua carreira no Palmeiras, irmão, né? Ele já tem 39, vai fazer 39 anos, então vamos supor que ele estique sua carreira até os 41, então tem mais 2 anos aí. Melhor ficar no Palmeiras, cara, encerrar ali como ídolo, né? Quando encerrar de fato, fazer um jogo de despedida e sabe? E aqui terminar de fazer a sua história no Palmeiras. Mas essa é a minha opinião, quero saber a sua. Pra provar que você chegou até o final do vídeo, assistiu até aqui, eu quero que você comente abaixo. Parabéns, Vitor Roque, beleza? Pra eu saber que você chegou até o final do vídeo, comenta abaixo. Parabéns, Vitor Roque. Meus amigos, o vídeo vai ficando por aqui. Clica no botão hypar, deixa o like, se inscreva caso não seja inscrito. Um abraço, avante palestra, fui!